Bom, pessoal, vamos dar continuidade. Agora falaremos sobre duas propriedades dos radicais. E lembrando, quem ainda não se inscreveu, que se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações de quando sai vídeo novo, ok? Então vamos lá. Terceira propriedade, fala da multiplicação de radicais com o mesmo índice. O que diz e como eu devo fazer? Eu sempre coloco como eu devo fazer para o aluno ter registrado no caderno, para quando ele tiver dúvida, quando surgir alguma questão, enfim, para que ele possa ir lá no caderno dele e olhar como ele deve proceder, como ele vai encontrar ou como ele vai resolver determinado radical, ok? Então vamos lá. Aqui diz que eu devo multiplicar os radicandos, que é o número que eu tenho dentro da casinha, e conservar o radical. Ou seja, eu vou só trabalhar com os numerozinhos de dentro e vou conservar a minha raiz, tá? E quando possível, eu devo extrair a raiz. Isto eu não preciso dizer, porque no momento que eu aprendo a trabalhar com radicais, eu posso aplicar a propriedade do radical, e se lá no enunciado diz que eu devo calcular o valor, é óbvio, se é possível, eu tenho que tirar a raiz deste radical. Aqui está escrito as duas formas que eu tenho de escrever a multiplicação de radicais com o mesmo índice, tá? Eu quero lembrar vocês que eu selecionei as 4 propriedades que eu considero que são fundamentais, podemos dizer assim. Então, a multiplicação de radicais, ela existe 2 formas de escrever isso. Uma é quando eu tenho a multiplicação dentro de um radical só, e a outra é quando eu tenho a multiplicação escrita separada. Como é chamado isso na linguagem matemática, tá? Quando eu tenho a multiplicação dentro de um radical só, eu chamo de radical de um produto. E quando eu tenho eles separados, eu chamo produto de radicais. Lembrando ao povo aí que produto nada mais é do que o resultado de uma multiplicação, tá? Então vamos lá, no exemplo A, eu fiz 4 vezes 25. Se eu parar para pensar na minha propriedade, eu vou conservar o radical e eu vou multiplicar os números que está aqui dentro. 4 vezes 25, 100. Qual é a raiz de 100? 10. Ah, mas eu posso fazer de outra forma? Pode. Qual é a outra forma? Eu poderia escrever isso daqui separado, ó. Raiz de 4 vezes raiz de 25. Qual é a raiz quadrada de 4? 2. Qual é a raiz quadrada de 25? 5. Quanto que é 2 vezes 5? 10. Então, eu também encontro o mesmo resultado. Exemplo B, tá? Raiz sétima de 4, x na sétima, y na sétima. Vocês lembram que sempre entre números e letras existe um sinal de multiplicação. Eu poderia deixar dessa forma ou eu posso escrever de outra forma. Qual a outra forma que eu posso escrever? Dessa forma aqui, ó. Não posso? Não fica muito mais simples para aquele povo que tem dificuldade? Como eu iria escrever isso? Dessa forma aqui, ó. Raiz sétima de 4 vezes raiz sétima de x na sétima vezes raiz sétima de y na sétima, ok? E agora, o que eu faço? Eu volto lá para a primeira propriedade. O que eu tenho igual no índice e no expoente, eu tiro da raiz. Então, aqui nesse 4, qual é o expoente dele que não aparece? É o 1, né? Então, o meu índice não é igual ao meu expoente. Não mexo, eu deixo ele quietinho no canto dele. Então, eu vou escrever aqui, ó, raiz sétima de 4. No meu segundo radical, o meu índice é igual ao meu expoente? Sim, cancela, cancela, tira da raiz. Toda vez que eu tiro um número da raiz dentro de um radical e eu tenho algum que eu não consigo tirar, aquele que eu tiro, tá? Eu sempre boto na frente. Então, vamos deixar aqui para depois botar organizado aqui deste lado. Aqui é igual, cancela, cancela, o que sobra? Y. Para escrever numa forma mais bonita, né?
ou mais correta dentro da matemática, eu vou colocar aqui o x e o y para frente do meu radical. Então, a minha resposta no exemplo B seria este, ok? Então, vamos para a nossa última propriedade, tá? Divisão de radicais com o mesmo índice. Devemos dividir os radicandos e conservar o radical e extrair a raiz quando possível, ou seja, ela é praticamente a mesma coisa que a terceira propriedade, que é multiplicação de radicais. Se vocês observar, tem que ser do mesmo índice, tá? Existem com índices diferentes, mas como eu disse, eu aqui selecionei as 4 propriedades fundamentais e necessárias para este primeiro momento, tá? Então, eu tenho 2 formas de escrever essas propriedades, né? Ou esta propriedade. Uma delas é na forma de radical de um quociente, ou seja, quociente é o resultado de uma divisão, ou um quociente de um radical. Então, é as 2 maneiras que eu posso demonstrar ou escrever a 4ª propriedade, tá? Lembrando vocês que esse risco aqui, ó, da fração significa divisão, tá? Então, não esqueçam disso. Aplicando a propriedade da potência, no exemplo A, eu tenho raiz quadrada de 64 sobre 16 avos. Como eu vou resolver isso? É simples, tá? Eu tenho 2 maneiras de fazer, mas como eu disse, vamos aplicar a propriedade do radical. Se eu tenho fração, a chance do meu resultado da fração é muito grande. Então, eu já vou escrever isso aqui na forma de fração. Qual é a raiz quadrada de 64? 8. Qual é a raiz quadrada de 16? 4. Tem uma fração. Então, vocês aprenderam lá no 6º ano de que toda vez que eu tenho fração, eu preciso ver se não dá para simplificar. Então, eu vou olhar aqui, 8 por 4, 2. Então, a raiz quadrada desta fração aqui nada mais é do que 2. Eu poderia fazer diferente? Poderia. Por exemplo, 64 e 16 são múltiplos de um mesmo número. Eu sei que 64 é exatamente divisível por 16. E eu sei que isso daqui vai dar 4. Qual é a raiz de 4? 2. Poderia fazer assim? Poderia. Mas aqui eu quero demonstrar para vocês a propriedade dos radicais. Mas eu posso fazer assim. Eu já estou pegando exemplos para que eu consiga demonstrar 2 coisas numa só para vocês, tá? Aplicando as propriedades dos radicais, se é fração, né? Se é divisão, é fração. Então, eu tiro um número individualmente. Exemplo B, tá? Eu tenho raiz cúbica de x elevado ao quadrado sobre y elevado ao cubo. Eu botei aqui letra para demonstrar para vocês de uma forma mais separada. Mas isto que eu vou fazer aqui poderia também ser feito no exemplo A, tá? Se eu olhar isso daqui, eu fico confuso, eu não sei como vou fazer e coisa e tal e coisa. Então, eu posso escrever este radical aqui exatamente desse jeito aqui, ó. Então, eu vou escrever aqui, ó. Separado, numerador, denominador, ok? Lá no vídeo anterior, quando nós falamos da primeira propriedade, eu disse que quando eu tenho o meu expoente igual ao índice, eu tiro da raiz. No caso aqui do meu numerador, eu consigo tirar ele da raiz? Não, então ele vai ficar tal igual. Eu vou simplesmente repetir ele, porque eu não consigo tirar da raiz. Repetir. E no meu denominador, ó, índice igual a expoente, simplifica. O que ficou sem casinha, o que ficou desabrigado? O y. Então, eu boto o y aqui embaixo bonitinho. Então, esta é a minha resposta. Eu aguardo vocês num próximo vídeo, onde eu darei continuidade, onde eu falarei sobre expoente fracionário e a potenciação dentro dos radicais. Então, eu aguardo vocês lá. Quem ainda não se inscreveu, que se inscreva. Ative o sininho para receber as notificações. E até lá!